TCE Notícia está de volta. Hoje conversamos sobre o encerramento do curso de formação para os 3 auditores substitutos de conselheiro do TCE Rio de Janeiro, aprovados em concurso. Aqui no estúdio, Sandra Maciel, assessora pedagógica da ECG do TCE Rio de Janeiro, e Andréa Siqueira, auditora substituta de conselheiro do TCE Rio de Janeiro. Bom, falamos bastante sobre o curso de formação, sobre o grau de dificuldade do concurso, né? Agora, o público quer saber qual é a competência do auditor substituto de conselheiro, Andréa. A legislação, ela traz basicamente 2 atribuições para o auditor substituto de conselheiro. A primeira é a de substituir os conselheiros nos casos de afastamentos previstos na lei, os afastamentos legais, de impedimento dos mesmos e de vacância dos cargos. E a segunda função é uma função de judicatura. Cabe ao auditor substituto presidir a instrução dos processos que lhes são distribuídos, relatando esses processos e também emitindo uma proposta de decisão que será apreciada pelo órgão deliberativo, seja o plenário ou as câmaras julgadoras. E quais foram os temas desse curso de formação para os auditores substitutos de conselheiro? Então, eu acho que uma coisa que eu não falei, que eu acho que é muito importante falar, assim, e vai fazer sentido, a escola ela participa de redes, redes de educação corporativa. Então, ela está em contato com outras escolas de outros tribunais de contas. Quando surgiu, né, o momento de a gente pensar esse programa de formação, a gente entrou em contato com essas redes e nós tivemos a oportunidade de conhecer programas de outras instituições, especialmente do TCE de Mato Grosso, que foi uma instituição bastante parceira na elaboração desse programa. Então, a partir dessas, né, do conhecimento dessas, do que outras instituições estavam fazendo, mas também da nossa experiência já com o programa de formação de novos auditores, com a experiência da escola, que já tem muitos anos de atuação discutindo, pensando, atuando na questão da administração pública, né? A gente pensou alguns temas. Então, por exemplo, o papel do auditor do substituto foi um tema, acho que foi o primeiro tema de discussão, né? Então, nós trouxemos um auditor substituto do TCE de Mato Grosso para vir falar com eles sobre isso. Então, eles fizeram uma roda de conversa e discutiram. Nós tivemos um outro tema que foi transparência e controle social, que também foi um tema importante. Então, por exemplo, esse tema, eu vou dar um exemplo. Assim, de manhã, nós trouxemos uma pessoa externa, né, para discutir, que acho que foi o Marcelo Paluma, se eu não me engano, que é da área de controle social. Sim, sim. Foi, né? Então, ele veio de manhã para fazer uma fala mais reflexiva, uma fala mais crítica no sentido de pensar a questão da transparência e do controle social. E à tarde a gente trouxe a comunicação social da instituição, porque é o espaço que faz essa comunicação com o público de fora, né? Que publiciza, que tá nesse dentro e fora, né, do tribunal, para discutir qual o papel, então, da comunicação social nesses aspectos da promoção da transparência, dessa discussão do controle social, como é que ela atua. Então, isso foi assim, durante todos os temas. Então, por exemplo, a gente teve um outro tema, que foi a discussão sobre a questão do controle externo nos tribunais de contas, né? Então, por exemplo, de manhã nós trouxemos o nosso secretário de controle externo, trouxemos o secretário de controle externo do TCU aqui no Rio de Janeiro e o secretário de controle externo do TCM, do Tribunal de Contas do município aqui do Rio de Janeiro. Então, eles fizeram uma fala mais reflexiva, né, apontando criticamente a discussão sobre a questão do controle externo. E à tarde, e em outros dias também, a equipe do controle externo, junto com o seu secretário-geral, vieram para falar da situação da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado e trazer alguns temas emergentes, assim, dentro da área do controle. Então, isso foi, todos os dias, essa foi a discussão. Além disso, eles também participaram de alguns eventos, né, Andréia, externos, né? Vocês foram ao CONINTER, né? Nós fomos ao CONINTER, fomos a um seminário na Fundação Getúlio Vargas, fomos inscritos pela Escola de Contas e Gestão, e realmente o CONINTER foi extremamente produtivo, temas muito atuais de controle externo, e a participação realmente foi excelente no meu caso. Tem
uma coisa que até eu acho que eu gostaria de falar, assim, se der tempo. Claro, fica à vontade. A escola, ela tem um programa que chama Inclusão na Administração Pública. Esse programa de inclusão, ele não é só um programa para atender a pessoa com deficiência, é inclusão como participação. Então, se você for pensar assim, um programa, quando você passa num concurso, você chega no seu local de trabalho, você não conhece nada daquele espaço, né? Ou conhece só o que você leu nos livros, mas nunca trabalhou, não conhece as pessoas. Então, no momento que a instituição se coloca à disposição para te apresentar o seu local de trabalho, te coloca em contato com pessoas importantes, representantes de outros órgãos. No caso deles, eles vão atuar como auditores, né, desse tribunal, auditores substitutos. Eles estão num cargo super importante dentro da instituição. Então, eles terem contatos com auditores de outras instituições, com conselheiros de outras instituições, é uma forma de inclusão dentro desse programa. Então, eu acho que isso é uma coisa que dentro dessa ideia de se promover um programa de formação, para mais do que você só, o sujeito está ambientado, mas está ambientado no sentido de que ele toma posse, né, se empodera do espaço que ele vai ocupar. De certa forma, está acolhido também, né? Está acolhido, eu acho. Se sentiu assim, acolhida? No caso do Rodrigo e do Marcelo, então, acho que foi essencial, porque eles não conheciam, né? Já trabalharam com controle. O Rodrigo veio do Tribunal de Contas da União, mas não conhecia a estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa mescla, né, de pessoas vindo de fora para trazer debates técnicos e pessoas da própria casa para mostrar como é o funcionamento, realmente foi bastante interessante, e até para mim, que já era servidora, que eu pude acompanhar aí o funcionamento das sessões, né? Uma curiosidade, em que momento, em que situação, quais são as situações que o auditor substituto de conselheiro, ele pode ou deve substituir provisoriamente um conselheiro do Tribunal de Contas? Como eu já disse anteriormente, uma das atribuições do auditor é, justamente como está previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, substituir o conselheiro nos casos de afastamentos legais, como, por exemplo, férias, licenças. Nos casos de impedimento, há situações que a legislação proíbe que determinado conselheiro ele presida a instrução de processos em que há parentes, por exemplo, se parente seja parte, ou outro impedimento legal, e também quando o cargo é vago, né, a vacância do cargo, como, por exemplo, a aposentadoria de um conselheiro. Então, nessas situações, o auditor substituto ele substitui o conselheiro de forma provisória, mediante convocação do presidente da casa, do presidente do Tribunal de Contas, e aí ele passa a receber todos os tipos de processo que tramitam pela casa são distribuídos ao auditor substituto, inclusive as contas de governo dos chefes do executivo e as contas de gestão, que são as prestações de contas dos ordenadores de despesas, que são matérias privativas do plenário. Uhum. A Escola de Contas e Gestão, ela não oferece cursos apenas para os servidores, né, mas também para todos os cidadãos. Onde essas pessoas podem procurar informações sobre os cursos disponíveis? Então, a gente tem um site, nesse site as pessoas podem acessar, e aí eu posso dizer o endereço. Pode, por favor. Então, é www.sg.tce.rj.gov.br. Nesse site, as pessoas entrando, elas vão fazer um cadastro. É importante dizer isso, que tem que fazer o cadastro, né, para poder ser certificado. E aí elas vão ter acesso a todos os cursos oferecidos pela escola, que são cursos para os servidores do Tribunal de Contas, para servidores jurisdicionados de todos os municípios, dos 91 municípios, menos o município do Rio de Janeiro, né, que são os municípios jurisdicionados que a gente chama, que são os fiscalizados pelo TCE, e todos os órgãos do Estado. Além disso, para cidadãos também, alguns cursos são oferecidos. Agora, por exemplo, a gente está com um curso no ar, que é um curso à distância, e é um curso para qualquer pessoa, né, qualquer pessoa do Estado do Rio ou do Brasil que tem interesse no tema sobre meio ambiente. É um curso sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. As inscrições estão abertas e é para qualquer cidadão. Então, eu acho que é bem interessante. É gratuito, né? Pois é, isso é muito importante. São cursos de alta qualidade e todos gratuitos. Vale a pena participar, né? Vale a pena se cadastrar. Claro que vale. Agora, André, o presidente Jonas Lopes
o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, ele sempre tem dito que, mais do que punir, o tribunal ele procura apontar as melhores práticas. A senhora acredita que esse é o novo papel dos tribunais de contas de todo o país? Com certeza. O que se está em voga hoje, a discussão no controle externo com relação às cortes de contas, é justamente essa função pedagógica, essa função de orientação que deve ser exercida pelas cortes de contas, né? Nós temos, ao longo do tempo, né, uma função do Tribunal de Contas voltada para a atividade primordialmente punitiva. Isso causava até um certo temor no jurisdicionado, porque ele via, né, no Tribunal de Contas um órgão essencialmente punitivo. Ele chega lá, fiscaliza e pune, né? Exatamente. Hoje essa visão está e hoje, mudando. Exatamente, com essa função de orientação, né, houve até essa mudança com relação à visão do Tribunal de Contas. O jurisdicionado hoje nos vê como parceiros, como colaboradores. Eu, inclusive, quando entrei no Tribunal de Contas como analista, eu fiz algumas inspeções em alguns municípios e eu via como nós éramos bem recebidos e como os servidores vinham tirar dúvidas conosco, inclusive com relação à própria legislação municipal. Né? Não existia mais aquele medo dos técnicos do Tribunal de Contas, mas sim viam em nós uma possibilidade de apoio, de auxílio. E não apenas com relação aos jurisdicionados, mas essa função de orientação, ela deve ser voltada também para o cidadão em geral. Porque o cidadão bem informado, bem orientado, ele sabe cobrar do gestor público a eficácia, os resultados das políticas públicas implementadas. O cidadão que não tem a informação, ele não sabe nem o que cobrar, né? Ele não sabe o que ele vai exigir daquele gestor que ele próprio elegeu. Então, essa função de orientação ela é voltada para o cidadão e também para o jurisdicionado. Isso acaba por promover, evidentemente, a própria efetivação do controle social, que é tão falado hoje em dia, né? O controle social é aquela participação efetiva da cidadania e acaba promovendo a própria democracia. Algo que a senhora gostaria de acrescentar? Estamos chegando ao fim. Queria agradecer, né, ao curso, aí, a equipe da escola, né, que realmente o curso foi primordial para todos nós, para nós três, tanto para mim como para os outros, tenho certeza. E destacar o papel realmente da escola no sentido de instruir, né, nessa função orientadora do Tribunal de Contas e de participar dessa função, de estimular essa função com cursos exclusivos para o jurisdicionado, né, inclusive cursos de pós-graduação, né, e que são bastante profícuos, né, no dia a dia. Eu pude ver isso na prática e também para os servidores da casa. Perfeito, gente, muito obrigada pela participação. Sejam bem-vindas sempre ao TCE Notícia. Obrigada a você. E o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.